Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta nova série conta com o apoio da Firm24 e por isso quero desde já agradecer à mesma. Neste episódio começamos com os earnings de várias grandes empresas e quero desde já destacar a Netflix, que anunciou um aumento nos seus lucros, impulsionado pela sua estratégia de anúncios, o que levou a um crescimento de 11% nas suas ações. Além disso, a empresa registrou um aumento de 5,1 milhões de subscritores, o que foi 1 milhão a mais do que era esperado pelos analistas. Por outro lado, a Procter & Gamble registrou uma quebra de 12% nos seus lucros, afetada pela desaceleração da economia chinesa. Já a American Express beneficiou do aumento no uso dos seus cartões pela geração Z, o que impulsionou as suas vendas no terceiro trimestre num aumento de 8% face ao ano anterior. A Volvo também registrou um crescimento sólido nos seus lucros, com um aumento de 5% no ano todo até setembro, apesar de, neste terceiro trimestre, ter sofrido uma redução de 28,5%. Por outro lado, os lucros da Nokia caíram 4%, principalmente devido à desaceleração do mercado da Índia. Passando ao plano macroeconómico, o Banco Central Europeu cortou novamente as taxas de juros em 25 pontos base, levando a taxa para 3,25%. E depois dessa reunião monetária, a Presidente transpareceu na conferência da empresa que as taxas poderão descer novamente em dezembro e depois iria descer ainda mais. Isto são ótimas notícias para quem está a tentar obter um crédito de habitação, por exemplo, e que precisava que as prestações descessem. Por outro lado, com o passar do tempo, fica cada vez menos lucrativo para quem está a pensar rentabilizar as suas poupanças em instrumentos de renda fixa, tais como depósitos a prazo, certificados da Forro ou então outras plataformas. Passando a outras novidades, o CEO da Amazon anunciou que a partir de janeiro todos os funcionários terão de voltar ao trabalho presencial a 100%, terminando assim o regime de teletrabalho e marcando uma mudança drástica de política de trabalho. Na China, o mercado imobiliário continua em queda, com os preços das casas novas a caírem pelo 16º mês consecutivo e a continuar a profunda crise imobiliária que está neste momento no país. Relativamente a matérias-primas, o ouro ultrapassou a barreira dos $2.700 e atingiu um novo recorde histórico. Esta subida deve-se principalmente à incerteza política nos Estados Unidos e também à tensão geopolítica crescente no Médio Oriente. E para finalizar os mercados, vou destacar alguns earnings de empresas a sair na próxima semana, que será uma semana bastante intensa, a começar pela Google, Visa, AMD e PayPal no dia 29, Microsoft, Meta, Eli Lilly no dia 30, depois Apple, Amazon, Mastercard, Uber e Intel no dia 31 e por fim ExxonMobil, Chevron e Airbnb no dia 1 de novembro. E com esta semana de earnings aproveito para destacar alguns indicadores do mercado, como já tem sido habitual, para que tenham isso em atenção nos vossos investimentos. Temos então o indicador de Buffett, que voltou a subir e está em máximos históricos, que é próximo dos 200%. E temos o Fear and Greed Index, que neste momento já mostra sinais de ganância extrema nos mercados. E em termos de eventos e indicadores futuros, destaco o indicador PCE a sair no dia 31, que é um indicador de inflação semelhante ao famoso CPI. E por último, não te esqueças que no dia 5 de novembro irá ser as eleições nos Estados Unidos e que muito provavelmente irá aumentar a volatilidade nos mercados. Passando agora a Portugal, Pedro Nuno Santos garantiu que o Orçamento de Estado para 2025 será aprovado pelo PS. E André Ventura afirma que a viabilização do orçamento pelo PS coloca o Chega como o principal líder da oposição. E por falar no Chega, o partido vai propor uma redução de 2% no IRC como medida de alívio fiscal para as empresas. Quanto ao orçamento em si, o Estado espera arrecadar mais de 80 milhões de euros com impostos sobre bebidas alcoólicas, tabaco e também bebidas açucaradas. Além disso, a receita de ISP deverá crescer mais de 20% em 2025 graças à taxa de carbono. E no setor de transportes, o orçamento de 2025 aloca 157 milhões de euros para a compra de comboios, metros e navios. Por outro lado, a EDP recebeu um financiamento europeu de 900 milhões de euros para projetos sustentáveis. E Portugal registrou um máximo histórico nas receitas de turismo, atingindo 4,1 mil milhões de euros em agosto. No setor da habitação, apesar dos preços elevados, os portugueses continuam a comprar mais casas, com 16,7% mais casas a serem compradas neste terceiro trimestre face ao ano anterior. E no meio destas compras todas, os jovens representam quase metade dos pedidos de crédito de habitação, principalmente devido à medida de isenção de IMT e Imposto de Selo que entrou em vigor a 1 de agosto. O crédito ao consumo também continua a crescer, com um aumento de 8,7%, atingindo um recorde de 5,5 mil milhões de euros até agosto. Portugal ocupa o 22º lugar no Índice Mundial de Pensões, destacando-se pela sua estrutura de apoio social, mas ainda longe das primeiras posições, o que demonstra espaço para melhorias no sistema de proteção social. No entanto, o cenário social do país continua a agravar-se. O número de pessoas em situação de pobreza tem vindo a aumentar, refletindo as dificuldades económicas que muitas famílias enfrentam atualmente. Eu até posso passar um pouco este vídeo. São já de mais de 2 milhões de pessoas em Portugal que estão nessa situação de pobreza. Comigo tenho a Maria José, da Rede Europeia Antipobreza. Maria José, começo por lhe perguntar, falamos especialmente de pobreza monetária, que dados são estes que cada vez preocupam mais?
Estamos a falar de pessoas que vivem abaixo de 591 euros por mês, e isto realmente é alarmante, porque estamos a falar de pessoas que no seu dia-a-dia têm dificuldade em fazer face a um conjunto de despesas, nomeadamente a questão da habitação, que é um tema também muito atual e que nós queremos aqui realçar neste Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, porque é uma área que cada vez mais as pessoas têm dificuldade em chegar ao fim do mês e pagar as rendas. Por isso, tal como já sabemos, um dos principais problemas em Portugal é sem dúvida a habitação. Além disso, Portugal ocupa agora o 4º lugar entre os países mais desiguais da União Europeia, uma posição que evidencia as disparidades crescentes no rendimento e acesso a recursos entre a população. Eu acredito que uma das formas de combater esta desigualdade financeira, e que eu tento contribuir para tal, é através do aumento da literacia financeira das pessoas. E uma das formas mais simples de melhorarmos a nossa situação financeira é rentabilizarmos o nosso dinheiro parado, as nossas poupanças, para pelo menos superar a inflação de uma forma relativamente segura. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e se acham que os earnings das Big Tech da próxima semana vão surpreender ou desiludir. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.